Bom dia, está no ar o Então Tá, o programa que conversa com gente que faz. E olha só, nesse primeiro bloco a gente vai bater um papo com o vice-cônsul da Mongólia, o Henrique Almirati, que está em Santarém para fazer aqui algumas parcerias com o poder público. E nós aproveitamos para bater um papo com ele, inclusive que é da comunicação. Bom dia. Bom dia. Henrique. Só corrigindo, é só cônsul, não tem vice. É embaixador, cônsul geral e cônsul. Ah, tá. Beleza. E ele que está aqui em Santarém, inclusive, até chegar no consulado, nós vamos falar sobre a condição dele de uma pessoa da comunicação. Sim. Para falar um pouco da tua vida. Sim. Bora chegar até, bora lá. Até no consulado? Primeiramente, queria te agradecer, Emanuel Júlio. Pronunciei correto? Tá corretíssimo. Emanuel Júlio, pelo seu programa, parabenizá-lo aqui a Band. Eu que já fui colega da Band, né? Sim. Já estive à frente da Band no estado do Maranhão. Eu sou profissional da área de rádio e TV, né? Sou formado em rádio e TV, aí fiz especialização em comunicação e em cinema. Durante 22 anos da minha vida foram dedicados a rádio e televisão. Olha só, que coisa bacana. Já fiquei sabendo que você passou em alguns estados da Amazônia, Sim. Incluindo o Acre. Como é que foi essa trajetória? Eu me formei em Piracicaba, interior de São Paulo, né? Eu sou do estado de São Paulo, sou do interior, da região de Bauru e Presidente Prudente. E assim que eu me formei, eu recebi uma proposta para trabalhar na rede amazônica. Trabalhei em Rio Branco, no Acre. Isso foi em 2003. Aí eu trabalhava como assistente de marketing na TV Acre. E o salário não era muito bom. Início de carreira, jovem. Eu falei, não vou conseguir me permanecer aqui no estado do Amazonas, né, na bacia amazônica, estado do Acre. Falei, nós vamos conseguir um horário de rádio para você. Eu tinha sido locutor de rodeio aqui no estado de São Paulo, né? E Goiás, a região do Mato Grosso, mas bem jovem, uma carreira promissora, mas eu não tinha dado sequência. Era o rodeio universitário. E aí eu comecei um programa de rádio de forma despretensiosa lá no Acre, chamado Bailão do Magrão. Na época eu era magro, né? Então eu tinha esse apelido de Magrão. E aí virou um sucesso lá no Acre. Durante um ano nós tivemos boa audiência dentro da TV Acre e da rádio, né? Aí depois voltei para São Paulo para fazer pós-graduação e aí entrei como diretor nacional da Rede Record. Rede Record Nacional, e eu cuidava da bacia amazônica. Então eu estava sempre em Manaus, na época quem era retransmissor era a TV A Crítica, Sim. do Dicica. Sim. Aí estive em Parintins, na Festa do Boi, em Parintins, o Boi Garantido e o Caprichoso. Então eu tenho um carinho muito especial. Outra fase da minha vida, depois de ter feito especialização fora do país, eu voltei para ser o diretor executivo do grupo Difusora no SBT, no Maranhão. Trabalhei para a família Lobão, ex-ministro de Minas Edson Lobão. Edson Lobão, o filho, né? Edson Lobão, filho, senador suplente do pai, e eu era o executivo abaixo da esposa, Paulinha Lobão. E aí tive o prazer de fazer algo que eu gosto muito, que é o futebol, e transmitir via SBT, TV Difusora, em 2012, o Campeonato Maranhense de Futebol, pela primeira vez na história do Campeonato Maranhense. Ele nunca tinha sido televisionado. Aí depois acabei regressando para São Paulo, dei sequência na minha vida, e aí acabei virando diplomata. E recentemente estava no ar na Jovem Pan News, em Bauru, como apresentador agro, em algumas outras rádios da região e pela operadora de celular, a Claro. Sei. Eu fazia o Brasil é Agro para Claro, para os assinantes premium da Claro. Então nós temos um pouco da paixão. E esqueci de mencionar, perdão. Quando eu estava no Maranhão, eu saí do SBT e fui ser o superintendente da Band, TV Maranhense. E lá foi uma paixão, pois eu pude colocar programas no ar que eu mesmo criei. Nós cobrimos o dia a dia da polícia, falava um pouco com o público feminino, foi muito gostoso. Bacana, né? A comunicação é algo que eu digo assim, viciante, né? Sim. Depois que você entra na comunicação, é muito difícil de sair. Sim, sim. Né? Pelos desafios que aparecem, pelas oportunidades, né? Emanuel, Você começa a se impor desafios, é isso que eu acho mais complicado, é você se impor o desafio. você vê, né? Durante a pandemia, eu estava em Londres, já como diplomata, e aí no começo, ninguém sabia o que era o Covid. Aí voltei para o Brasil, aí meu pai falou, você vai e se isola lá em Campos do Jordão, é uma casa de veraneio da família, a gente não sabe se você está contaminado, nós temos vizinhos, temos responsabilidade. Meu pai foi político.
E aí lá em Campos do Jordão, quando foi disseminando mais a pandemia, o Covid, eu liguei na rádio local, as pessoas me conhecem, e pedi um horário na rádio para angariar fundos para as famílias desfavorecidas. Porque muita gente ficou sem ter receita, sem trabalhar. Aí eu criei um programa lá, era SOS Covid, Campos do Jordão, e eu entrevistava pessoas do meu passado, né? Então amigos do rodeio, entrevistei o Marco Brasil, locutor de rodeio, Gustavo Lima, pessoas com quem eu me relacionei na minha vida comercial, profissional, sim. E todos eles doavam algo. Então o Marco Brasil doou o chapéu, o Gustavo Lima doou a bota dele. E aí eu sorteei no final, eu fiz um leilão online, beneficente, onde as pessoas trocavam aquela prenda por cesta de comida, cesta básica. Então a bota do Gustavo Lima saiu por 40 cesta básica. Aí nós saímos distribuindo. Então, é aquilo que você falou, os desafios vêm, a comunicação, para quem tem um dom, assim como o senhor, né? Radialista, apresentador, também tem seu viés político de trabalho, sim. E os comunicadores sérios, porque tem comunicador que não é sério. Os comunicadores sérios estão sempre aí, presentes em cargos políticos ou como diretores de multinacionais, devido à sua qualidade, né? Sim. E a comunicação é um bichinho, né? É um bichinho que é complicado. Para entrar é fácil, é como uma droga, né? É fácil demais para entrar. É o bichinho que pica viciante, né? Mas para sair é muito complicado. É uma comparação que é bem interessante. Especialmente um vídeo que eu vi recentemente de um artista aí envolvido com droga que não consegue sair. Mas, Henrique, você, de um tempo em diante, você passou a atuar como diplomata. Como é que foi essa inserção nesse mundo? Então, existe aquela história, né? Esteja no lugar certo, na hora certa, né? Eu era diretor da Casa Blanca, que faz essas novelas da Record, as novelas bíblicas, né? Os estúdios da Record passaram a ser os estúdios da Casa Blanca. E eu, como executivo, fui a Brasília para participar do chamamento da licitação do Ministério dos Esportes para fazer os comerciais das Olimpíadas. Olimpíadas foi 2014. Sim. 14, 16? Não, do 14 foi a Copa do Mundo. 16. E aí, vivendo em Brasília, participando das atividades jurídicas lá do Ministério, eu conheci um chinês. Grande, até meu amigo até hoje, meu irmão, chama Win Lun. Ele falou assim, pô, cara, você está sempre bem vestido, anda com motorista, segurança, está sempre na estica. O que você faz? Eu falei, não, isso aqui é da prestação de serviço nossa, que eu sou diretor de televisão, sou cineasta, já fui apresentador. Você quer conhecer a embaixadora da Mongólia? Hoje eu vou jantar na casa dela, você gostaria de ir como meu convidado? Eu falei, pô, claro. Aí chegando lá, a conversa, eu conheci um pouco da cultura da Mongólia, né? Eu era fã de Gengis Khan, de toda a cultura milenar lá atrás da Mongólia. Sim. E também da presente, que é o 7º país mais bonito do mundo. Já estive lá visitando e depois como diplomata. E aí ela falou assim, você quer ser meu cônsul honorário em São Paulo? Eu não entendia nada disso, né? Eu falei, pô, se eu for merecedor e tiver o currículo para isso, seria um prazer. Aí pedi licença, fui numa antessala lá da embaixada, comecei a ler. Achei interessante as prerrogativas, os benefícios como diplomata. E aí você vira um diplomata a serviço, né? Você não é de carreira. E aí eu fiquei 3 mandatos à frente da Mongólia como cônsul honorário, até depois receber a minha promoção. E foi muito gostoso, foram muitos desafios que eu enfrentei. É gostoso fazer o receptivo, quando vem políticos, ou quando vem artistas, ou esportistas para o Brasil. Então você é o representante da Mongólia no Brasil? Hoje o representante, hoje não, desde 2017 sou eu, né? Eu fui passando de cargos, né? E grande experiência. Eu sou um dos cônsules mais jovens do Brasil, né? Dentro da nossa associação, né, eu sou o mais jovem, onde tem embaixadores, cônsules de carreira e cônsules honorários. E são aí, desde 2017, minha nomeação, nós temos bastante tempo aí à frente, né? Sempre de maneira digna, respeitosa. Aí eu acabei me afastando das outras atividades que eu tinha como diretor, como apresentador e referente às empresas da minha família, né? Sim. E estou só como representante da Mongólia. Existe, assim, um carinho muito especial com o país, né? Hoje eu sou mongol de coração, né? Sim. E a Mongólia tem um intercâmbio muito bom com a América do Sul, principalmente com o Amazonas, né? A Mongólia consome açaí, consome cupuaçu, o Brasil exporta para o nosso país, nós importamos. E a Mongólia vem muito para o Brasil questões de jogos, esportes e artes, cultura. Os principais artistas circenses do mundo, na área de acrobacia, do Circo de Soleil pelo mundo inteiro, são mongóis.
E como São Paulo é um hub de voos de malha aérea, então eles descem em São Paulo para ir para o Peru, para ir para a Argentina, e sempre dá algum problema de passaporte, de visto, e é minha função fazer esse despacho conjuntamente com a Receita Federal e a Polícia Federal. Para que as pessoas entendam, onde é que fica localizada a Mongólia? Mongólia, nós ficamos na Ásia, fazemos fronteira ao nosso norte, acima, com o Nepal, vem descendo, pega a China. Só existe as muralhas da China devido à Mongólia, né? Que antigamente, muitos anos atrás, Gengis Khan invadiu a China, então foi construídas as muralhas da China. Depois nós fazemos fronteira com a Rússia, Japão, Cazaquistão e o Cazaquistão. Então fica naquela região bem fria, a média de temperatura ano. Isso que eu queria colocar. A Mongólia deve ser uma gelada, né? A Mongólia, nossa média lá, entre menos 18, menos 20 de média. Chega a menos 55, menos 45, menos 55. Menos 55 já chegou, mas dezembro, janeiro, menos 45 pega. É muito triste. Bom, sim, pode falar. Consegue uma água para mim? Consegue sim. Consegue sim. Dá uma quebrada. Eu só queria dizer o seguinte, o Henrique, enquanto cônsul da Mongólia, está em Santarém a trabalho, veio aqui firmar algumas parcerias com o poder público municipal. Sim. E daqui a pouco eu queria que ele falasse um pouco daquilo que ele está pleiteando, né? A Mongólia está pleiteando em relação às parcerias com Santarém do ponto de vista do poder público. Daqui a pouco, pode ser? Claro. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Só tomar água. A Gazin está preparada. Estoque monstruoso para fazer a maior pré-Black Friday do Brasil. São milhares de ofertas em até 12 vezes, sem entrada no carnê. Smart TV Samsung Cristal 4K 75 polegadas, 12 de 542,90. JBL Part Box Stage 320, 12 de 339,90. Samsung Galaxy A26, 12 de 169,90. Roupeiro Panam Blumenau, 15 de 214,90. Corre pra Gazin, a maior pré-Black Friday é aqui. Mês da Black Friday Tapajós de Prêmios. Acelere o novo Renault Kwid Zen com o Tapajós. Dia 16, o novo Renault Kwid Zen. Esse carro espetacular pode ser seu no 5º prêmio. É isso mesmo. Edição inédita com 5 prêmios principais. E agora ficou mais fácil ganhar marcando só 15 dezenas. Ainda tem Pix de 3 mil no primeiro, Pix de 3 mil no segundo, Pix de 3 mil no terceiro, Pix de 3 mil no quarto. E 20 prêmios de R$500 nos giros. No prêmio principal tem o novo Renault Kwid Zen. Tapajós de Prêmios. 1 por 10 ou 3 por 20. O tempo tá passando e o Esquenta Black Essencial já começou. Impressora Epson L3250, modelo multifuncional por apenas R$ 1.049 à vista. Celular Moto G05 ou Galaxy A06 por R$ 579,90. Central de ar inverter Tech Frio de 12.000 BTUs saindo por R$ 1.799. É o esquenta da maior Black do Brasil, com descontos imperdíveis e ofertas exclusivas. Corre que o tempo tá passando. O Armazém da Construção declarou guerra contra os preços altos, com a promoção Explosão de Preços Baixos. E o impossível agora ao seu alcance. Tinta semibrilho 18 litros Eucatex Premium, apenas R$ 399. Argamassa C1 de 15 quilos, somente R$ 8,85 pacote. Papel de parede 5 metros quadrados, somente R$ 107,50 o rolo. Explosão de preços baixos do Armazém da Construção. Porque o momento de concluir sua obra é agora. Armazém da Construção. Vem que tem! Bom, estamos de volta aqui no programa Então Tá, conversando com gente que faz, já falei, batendo um papo aqui com o cônsul da Mongólia, Henrique Almirati. Henrique, qual é a intenção do seu país aqui em Santarém? Na verdade, Emanuel, a intenção é como diplomata e também como representante da Mongólia e como empresário, né? Eu estou há 30 dias já na Bacia Amazônica. Então eu vim primeiro para Belém para fazer o receptivo do COP. Nosso país, nós íamos vir com uma delegação de 30 pessoas, desde o primeiro-ministro, do presidente da República, seu gabinete, ministros e delegados técnicos. E aí eu fui para Belém para fazer esse receptivo e contratei uma empresa daqui, que é um grande amigo meu, que o senhor conheceu. Sim. Ele é residente aqui, mandar um abraço para ele, para a esposa, o Ralph Santos e a Jennifer Juliana. E eles foram até Belém fazer o receptivo para mim, porque eu não conhecia nada daqui do estado do Pará.
Aí veio o veio o ministro dos exteriores, conselheiro do presidente para cá, e nós fomos ver acomodações. A mídia, ela soltava notícias verdadeiras e fakes, mas estavam absurdos os preços das acomodações. Então não tinha mais hotéis, tinham poucas vagas, e as pessoas colocavam os seus apartamentos, suas casas para locação, um valor muito exorbitante. Sim. Uma coisa discrepante, uma coisa até vergonhosa para nós brasileiros e até para o paraense. Sim. Uma coisa, não era bacana. Aí nós fomos fazer... Todo dia nós visitávamos 7, 8 apartamentos, casas, para ver o padrão internacional e fazer as negociações, inclusive de vans. Depois desse período que nós fechamos o escopo de que seria a nossa delegação, eu vim para Santarém, porque esse meu sócio mora em Santarém. Vim para conhecer. Sim. E fiquei encantado, né? Eu ouvia falar muito no exterior, dos meus amigos em Londres, na Inglaterra e em Nova York, sobre Alter do Chão. Falei, pô, eu moro no Brasil, morei aqui do lado e não fui conhecer e tive a oportunidade e me encantei. Hoje, o governo da Mongólia importa, como eu mencionei, algumas frutas, alguns produtos primários aqui da bacia amazônica. E o principal produtor delas é aqui o Pará, não Manaus, não o Amazonas, né, que é o açaí. O açaí daqui do Pará ele tem melhor qualidade. Aqui tem um açaí novo, desfibrilado, né, que é o desidratado, que o prazo de validade dele dura mais para você fazer uma exportação. Nós temos o cupuaçu, nós temos os peixes aqui da região. Todos esses produtos são consumidos no meu país. Tem a questão da barreira de logística de como chegar, até porque a Mongólia não faz divisa com o mar, não tem fronteira. Então tem que descer na China, fazer toda uma questão de logística. Então eu vim para abrir esse mercado e também para trazer um pouco da cultura mongol e na parte de esportes para cá. Então a minha intenção é fazer uma luta de judô. O judô na Mongólia é muito avançado, em todas as Olimpíadas, as Nos medalhas... países asiáticos, de uma forma geral, né? São. Judô especialmente? Sim, judô. Então a ideia é nós desenvolvermos aqui uma luta televisionada para o mundo, aqui em território. Eu fui conhecer o ginásio de vocês aqui, excelente, o ginásio municipal, todo climatizado, acho que nós poderíamos... Ginásio poliesportivo, né? A Arena de Djalma Lima, né? Djalma Lima, eu fui lá, maravilhoso. Como as praias, onde for permitido por questões ambientais, nós desenvolvemos aí uma partida de voleibol ou uma exibição de falcoaria, né? Na Mongólia soltam-se os falcões para eles mostrarem a habilidade. Então a intenção é iniciar, né, uma tratativa bilateral, relacionamento comercial com Santarém e também um relacionamento cultural e esportes. Beleza, isso é muito importante, esse interesse. Mas assim, uma coisa é a Mongólia, a outra coisa é a sua visão enquanto um viajante. Sim. O que é que o senhor achou de Santarém? O que é que o senhor achou daquilo que o senhor viu? Qual era a expectativa que o senhor tinha? Já falou, já adiantou, mas sempre é bom. Sim. Porque assim, Santarém hoje, ela se apresenta em várias possibilidades, né? Aqui tem o turismo, aqui tem agricultura, aqui tem algumas possibilidades para investimento. O que é que o visitante, ao chegar por aqui, o que é que interessa mais a ele? Tá, assim, dentro dessas aventuras, dessa viagem, eu vim de Belém para Santarém de carro. Então eu andei pela tão afamada Transamazônica. Passeio maravilhoso. Que hoje está sensacional, né? Porque, para quem não conhece a nossa realidade aqui, nós temos praticamente só um ponto que hoje preocupa, que é de Medicilândia a Uruará. Passei lá. Quem já andou nessa rodovia uns anos atrás, ela era muito preocupante. Por exemplo, num trecho que tem entre Novo Repartimento e Tucuruí, que hoje é quase nada, né? Tá uma beleza, né? Mas isso dá, inclusive, uma condição de competitividade para a nossa região, um negócio absurdo, né? Perfeitamente. Qual foi a sua impressão sobre essa rodovia? Vamos lá, desde quando eu era jovem, né, criança, nós ouvimos falar do projeto Rondon, expansão da Transamazônica, que quando chovia as pessoas ficavam 45, 60 dias paradas nas rodovias. E eu tenho alguns amigos caminhoneiros, porque como radialista, um dos principais públicos que me ouve, me segue, são os caminhoneiros, que eu estou sempre em contato com eles. Quando o cara fala, rapaz, eu faço São Paulo-Belém, eu fico imaginando como é que será uma viagem. E eu passei por ela, eu fiquei encantado.
Então parava nas vendas, comprava um queijo, tinha a aguardente típica da região, as comidas. E eu fui em cada cidade que eu ia passando, eu era surpreendido com o estado desenvolvido. Cidades muito bonitas, cidade com estruturas. E quando eu cheguei aqui eu me encantei. Fiquei num excelente hotel, o hotel é o Barro Dada, excelente estrutura de hotel. A beleza da cidade, você consegue enxergar a miscigenação ali, a miscigenação não, assim, a mistura, né? Não sei qual que é o termo técnico utilizado. Encontro das águas. Né? Encontro das águas, que eu já tinha visto entre os Solimões e o Rio Negro, lá na Amazônia. Aqui é muito bonito, até mais bonito que lá. É, porque aqui é em frente à cidade, né? Exatamente. De alguma forma a cidade serve de arquibancada para esse fenômeno natural. Perfeitamente. O carinho e a hospitalidade das pessoas, parece que elas são treinadas para receber o turista, desde o hotel a um restaurante que você vai. Depois eu tive minha agenda oficial, agenda pública. E eu fui muito surpreendido com a recepção que a prefeitura, que na verdade a chefe de gabinete do vereador Erlon, toda a equipe preparou, conjuntamente com os secretários, conjuntamente com o prefeito e vice-prefeito, uma recepção como se eu fosse o chefe de Estado. Não deixo de ser, mas me senti como se eu fosse o presidente da Mongólia. Sim. Então, uma recepção muito bacana e muito surpreendido com os projetos das secretarias, com os projetos da prefeitura. E muitas vezes a notícia que chega lá no Sudeste, onde eu vivo, o barco que afundou, alguém que assassinou alguém, uma notícia ruim. E deixa de se mostrar as notícias e a face boa do Pará, que é 90% de coisa boa. Sim. Então você vai ali em Alter do Chão, parece que está no Caribe. Eu falei, pô, Sim. tô no Caribe. Eu me senti como se eu estivesse nas belas praias de Cuba, no México, no Panamá. É. E nós vemos aqui um potencial empresarial muito grande. Então eu fiz um relato para os meus colegas diplomatas de outras nações. Pô, Henrique, nós queremos investir também, conjuntamente com o seu país, na Amazônia, que é função de todos os países do mundo, preservar a Amazônia de maneira respeitosa. Qual é? As autoridades do Amazonas que preservam, nós damos os apoios. Não querer vir colocar regras num país que não é o nosso. Isso é verdade. E isso está muito... Vai ficar ainda mais patente com o advento da COP30, começa né? hoje, amanhã. Esse compromisso com a responsabilidade, né? Porque hoje o clima está muito ligado ao mau uso que se faz da natureza. Perfeitamente. Qualquer atividade que preveja essa preocupação, esse trabalho de preservação, de valorização dos valores culturais, do modo de viver dessas populações tradicionais, serão muito bem-vindos, né? Sim, eu participo amanhã, né, da COP. O nosso governo desistiu da participação do colegiado de 30 delegados, o custo estava ficando muito elevado, estava chegando aproximadamente $400 mil entre hospedagem, transporte, sem contar a transporte vir do nosso país para cá, que é um ticket aéreo muito caro, é um dos maiores tickets aéreos, né? São 48 horas voando. E aí são poucas pessoas que vão participar e eu vou estar dentro de uma delas representando o nosso país. E uma das conferências que eu fiz semana passada, já a gente tinha o Banco Barclays, que é um banco top 10 aí no mundo, com uma linha de crédito de execução de CO2, né, do crédito de carbono, $252 milhões. Olha só. Então a COP vai ser muito importante para angariar recursos para o Brasil e para todos os países que estiverem presentes, participando, as delegações, para fazer a preservação do meio ambiente no seu país, mas principalmente no pulmão do mundo, que é aqui o Amazonas. Com certeza, aqui existe muito o que fazer no ponto de vista ambiental. Sim. Né? Aqui tem muita coisa bonita, mas também tem muita coisa que acaba sendo mal cuidada por uma série de razões. Sim. E muitas vezes até por falta de cuidado da população local também, com algumas questões pontuais, né, como lixo. É um conjunto. É um conjunto de fatores, Sim, né? Eu estive recentemente agora em Manaus, né? Então eu dividi a minha agenda Pará, entre Belém e Santarém e aqui a região, e fui para Manaus e fui de barco. Uma viagem maravilhosa, foram 18 horas dentro do barco. Você não cansou, não. Belezas naturais, o intercâmbio cultural, as pessoas muito bacanas, os profissionais da balsa, não é uma balsa, é barco, lancha, né? Ferry boat. Não, eu foi de lancha? Fui de lancha. Então foi muito mais rápido ainda. Se foi lancha, foi o quê? 17 horas e 40 minutos, mais ou menos. Cheguei lá em Manaus e foi uma delícia. E eu vi, quando eu cheguei no porto de Manaus, muito lixo.
lá em Manaus. Aqui eu já não vi tanto no porto. Tinha poucas coisas, mas lá eu vi uma degradação assim muito grande ali na área portuária. E fomos ver no interior do Amazonas, né, algumas oportunidades de investimentos, tanto via Mongólia como na pessoa física. Mas eu estou me sentindo que eu vou passar uma temporada maior aqui por Santarém. Acho que eu vou fixar uma residência aqui temporária. Tá certo. Bom, lhe agradeço muito pela sua participação, Henrique Almirati, cônsul da Mongólia, que visita Santarém a trabalho e que a gente espera que você esteja sendo muito bem recebido aqui. Já foi dito isso. Sim, estou muito na sua fala. Estou muito feliz de estar aqui. Novamente queria agradecer ao senhor pela essa oportunidade de divulgar o nosso país, o meu trabalho. Queria agradecer à direção aqui da Bandeirantes, ao senhor Peixoto, pessoa magnífica, gente boa. Parece que eu conheço ele há mais de 20 anos, a todos os funcionários da emissora e principalmente ao nosso câmera aqui, o Júnior, que outro dia quase caiu na porrada com a mulher aí, mas daqui é gente boa. É verdade. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando, daqui a pouco tem mais, viu? Daqui a pouco tem um papo com Sandro Lopes para falar de São Raimundo. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. História, tradição e muita velocidade. Aqui campeões viraram lendas. O Brasil ganhou! Espetacular! E em 2026, a Indy está de volta, do jeito que só a Band sabe fazer. E que todo brasileiro ama. Fórmula Indy é na Band. O tempo tá passando e o Esquenta Black Essencial já começou. Impressora Epson L3250, modelo multifuncional por apenas R$ 1.049 à vista. Celular Moto G05 ou Galaxy A06 por R$ 579,90. Central de ar inverter Tech Frio de 12.000 BTUs saindo por R$ 1.799. É o esquenta da maior Black do Brasil, com descontos imperdíveis e ofertas exclusivas. Corre que o tempo tá passando. Mês da Black Friday Tapajós de prêmios. Acelere o novo Renault Kwid Zen com o Tapajós. Dia 16, o novo Renault Kwid Zen. Esse carro espetacular pode ser seu no quinto prêmio. É isso mesmo. Edição inédita com 5 prêmios principais. E agora ficou mais fácil ganhar marcando só 15 dezenas. Ainda tem Pix de 3 mil no primeiro, Pix de 3 mil no segundo, Pix de 3 mil no terceiro, Pix de 3 mil no quarto. E 20 prêmios de R$500 nos giros. No prêmio principal tem o novo Renault Kwid Zen. Tapajós de prêmios. 1 por 10 ou 3 por 20. Gentileza viraliza. Os bancos de sangue de todo o país precisam de doação. Nesse exato momento, são muitas as vidas que estão dependendo disso. Poderia ser a sua ou a de alguém que você ama. Doe hoje, para não faltar amanhã. O Armazém da Construção declarou guerra contra os preços altos, com a promoção Explosão de Preços Baixos. E o impossível agora ao seu alcance. Tinta semibrilho 18 litros Eucatex Premium, apenas R$ 399. Argamassa C1 de 15 quilos, somente R$ 8,85 pacote. Papel de parede 5 metros quadrados, somente R$ 107,50 o rolo. Explosão de preços baixos do Armazém da Construção. Porque o momento de concluir sua obra é agora. Armazém da Construção. Vem que tem! A Gazin está preparada. Estoque monstruoso para fazer a maior pré-Black Friday do Brasil. São milhares de ofertas em até 12 vezes, sem entrada no carnê. Smart TV TCL QLED 4K 65 polegadas, 12 de R$ 349,90. Smart TV AOC Roku Full HD 43 polegadas, 12 de R$ 149,90. Smart TV LG 4K 50 polegadas, 12 de R$ 234,90. Motorola Edge 60 Fusion, 12 de R$ 239,90. Corre pra Gazin, a maior pré-Black Friday é aqui. Nós estamos juntos na denúncia. Perdeu, já era. Na indignação. Muito lotado, pra você ver. Pô, a fatalidade é os cambal. Na busca por solução. Helicóptero Band pra te atender da melhor forma possível. Pra defender você com firmeza, sensibilidade e o tato que o povo merece. Você é especial pra todos nós. Você fica ligado em tudo aqui, é tanta coisa acontecendo. Mãos dadas, vamos juntos. Aqui a sua voz ganha força para cobrar o que todos nós queremos para as nossas cidades.
De segunda a sábado, às 4 da tarde. A gente tá junto. Brasil, gente. Você pode contar. Bom, estamos de volta no programa Então Tá, conversando com gente que faz. Programa que dá uma revirada no panorama, vai buscar pessoas dos mais diferentes lugares, com os mais diferentes assuntos. E a gente quer falar agora de futebol, falar do São Raimundo Esporte Clube, clube de tradição, o último campeão, o primeiro campeão da Série A2 do Pará, né? O Sandro estava até falando aqui uma coisa interessante, que é verdade, né? O São Raimundo foi o primeiro campeão da Série D do Campeonato Brasileiro, 2009. E agora é o primeiro campeão da Série A2, que era a antiga segundinha. O Sandro Lopes, você sabe, é ligado ao São Raimundo, vice-presidente do São Raimundo, e o que é que o São Raimundo, além de ter sido campeão da Série A2, o que é que o São Raimundo tem como foco na sua gestão nos próximos meses? Júlio, a gente retomou, né, voltamos à primeira divisão depois de 5 temporadas jogando, né, a segunda divisão, que é a Série A2, e coincidentemente um período que estava sem jogos aqui em Santarém também, em função da reforma lá do Barbalhão. E o presidente Júnior Tapajós tem assim, conduzido, ele, né, renovou seu mandato esse ano, vai para o 4º ano à frente do clube. E a gente está conseguindo reestruturar, né? Primeiro o futebol, a gente sempre analisou que é o que carrega, né, o time. Não adianta você às vezes estar com uma estrutura, tem várias outras coisas, mas se o futebol não estiver ativo, se não estiver em evidência, você não atrai sócio, não atrai patrocinadores, não atrai. Então a gente conseguiu, né, voltar à série principal do Parazão, e a partir de janeiro, né, a gente disputa. Antes disso, agora de novembro a dezembro, a gente vai disputar a Copa Oeste, que é uma competição regional que foi criada pela federação, né? Ela leva, né, a disputar com outros vencedores lá da área metropolitana de Belém para uma vaga na Copa Grão Pará, que possivelmente pode dar vaga em Copa do Brasil, Série D. E, na verdade, é para incentivar, nessa Copa Oeste, ela tem a participação dos times daqui, da região. São Raimundo, São Francisco, Amazônia e Tapajós. E, para a gente, esse ano, ela vai servir como uma espécie de preparação, né? Porque até a gente está trazendo o treinador, já estamos trazendo alguns jogadores contratados para o Parazão, né? Que vão jogar a Copa Oeste, que é para, né, ambientar eu coloco até que é uma pré-temporada, assim, né? Vai ajudar. Sim, nesse preparo para chegar em janeiro já numa condição melhor. Pois é, você falou Copa Oeste, Campeonato Paraense da divisão principal. E como é que Sandro, essa formação de elenco? Como é que vocês conseguem compor um elenco que, pelo que nós estamos sentindo, vocês têm o maior interesse em fazer um bom papel no Campeonato Paraense? Como é que a diretoria vai se atar para formar esse plantel? A gente manteve, né, o treinador Robson Melo, que foi ano passado, ele estava à frente do Bragantino e foi o 3º colocado no campeonato e foi o campeão, né, com a gente na Série A2. Então a gente tem já uma espinha dorsal, vamos dizer assim, né, as principais peças a gente já tem ajustado, acertado. E devagar você vai montando. Tem uma dificuldade muito grande, porque nesse começo de todos esses campeonatos regionais, começa em todo lugar do Brasil, né? Eu, particularmente, já estou há mais de 11 anos nessa área do futebol, da montagem, e estou sentindo uma dificuldade bem maior, porque os clubes do Pará, de certa forma, eles elevaram, estão em mais competições. A gente tem o Remo quase subindo para a Série A, o Paysandu, infelizmente, vai para a Série C, né? Mas é um brasileiro. E tem 3 times agora disputando a Série D, que antigamente normalmente era um só. Quem são? Castanhal, possivelmente, está aguardando uma situação da Copa Verde. A Tuna e o Águia já estão garantidos na Série D. E aí o que acontece? Ele pergunta, por que isso atrapalha?
atrapalha porque o jogador, que ao invés de vir para o São Raimundo, que são de 3 a 4 meses de contrato, prefere ir para um clube que são 7, 8 meses de contrato. Então, quando a gente participou anteriormente, até 2019, a gente levava uma vantagem, porque nós, nos últimos, de 2016 a 2019, o São Raimundo jogou todos os campeonatos brasileiros e as Copas do Brasil. E aí você tem, né, um contrato mais longo, você tem o que oferecer. E a gente está, na verdade, retomando, né, aqui, porque o São Francisco estava disputando os jogos em Belém, né, não tinha nenhum local para fazer os jogos aqui. Esse ano, ano que vem deve ser no Panteirão. Então você tem que reestruturar tudo. E a gente tem uma dificuldade. A camisa ajuda, a história ajuda, a forma que a gente tratou esses últimos anos, as contratações cumprindo, não temos problemas nos últimos 4, 5 anos, nenhum problema de trabalhista, justiça, as coisas, né? As coisas que a gente ainda está finalizando são lá de trás, né? E isso no mercado conta muito, né? O jogador, ele conversa como é que é lá e tudo, e não é só o salário, é a estrutura que você dá, né? Apesar de ser mínima, mas você tem que ter ali os requisitos básicos. E por incrível que pareça, tem clubes que não conseguem, né? Mas a dificuldade é muito grande porque aquela coisa básica, passagem aérea, jogador vir, já é um... Não, eu digo para chegar aqui. Para chegar aqui, né? Da competição, ela é custeada pela federação. Mas para vir para cá, você tem uma estrutura aqui, né? Tem que alojamento, normalmente aluga um local, enfim. Então tem um custo muito elevado. A gente fez até agora um planejamento. E, por exemplo, você tem uma ideia, as premiações previstas de patrocínio do campeonato, elas só cobrem 40% da despesa. Do custo que você vai ter. Do custo total. Isso a gente já está consciente. Então a gente tem que correr atrás de 60%. Ou seja, de R$100 eles só dão 40, né? 60 a gente vai ter que ver com os patrocinadores, com a torcida, agora com jogos aqui no Panteirão, com renda, enfim, aí é aquela correria. Mas o futebol ficou muito caro. Verdade. Assim, pro que era virou antes, um grande negócio, né? Virou, e assim, eu acho até que essa direção da CBF, é bom que a gente tem um dos vice-presidentes lá, o Ricardo, que é da federação, então eles conhecem. Eu acho que vai ajudar muito os clubes aqui do Norte, porque o presidente é de Roraima. O pai dele foi o presidente da CBF. O pai dele foi presidente da federação 30, 40 anos. De Roraima. Então eles sabem, por exemplo, qual é o grande problema dos clubes aqui, de Série D, vamos colocar Série D, Série C, mas Série D e regionais. Você só tem calendário no primeiro semestre. E aí você tem muita dificuldade. Então eles estão criando um mecanismo, né, para a gente tentar ver se tem atividade mais tempo no ano. Isso é o problema não somente de Santarém e do Pará, né? É do Brasil como um todo. A falta de calendário. Os clubes que não estão na ponta, no Brasileirão, ganhando tudo, o calendário é terrível, né? Agora, por exemplo, a gente sabe que o Flamengo vai faturar 2 bilhões, né? 2 bilhões e 200. Né? O Palmeiras 1 bilhão e 800. Mas daí você fala, não, porque todo mundo está ganhando bem. Não é assim, não. Se você for ver, é uma minoria que ganha os milhões aí, que todo mundo fala. O resto é, no máximo, até 3 salários mínimos, não é isso? Na média, eu não sei certinho, mas se for colocar todos os jogadores inscritos, salvo engano, é 3% só que tem, né, o salário. Um super salário, né? Mas no mais é menos. Isso é uma das coisas que acho que ajuda a CBF, ela parece que vão correr para essa linha, até porque são esses presidentes de clube que elegem os presidentes de federação, que elegem o presidente da CBF. As federações têm muito mais força. Por exemplo, a Federação do Pará tem mais voto do que mais força, o Norte, do que o Flamengo, do que na eleição da CBF, né? Então eles começaram a ver também as ligas, os clubes começaram e eu acho que se dividir um pouquinho melhor, né? Você acabou de analisar uma situação que o Flamengo é uma coisa dele, né? Ele está usando bem a marca dele. Mas vamos lá, uma premiação que tenha da CBF. São Raimundo, quando foi campeão brasileiro, em 2009, ele custeava todas as despesas. Já tem uma evolução, né? Passagem... Já tem 40%. Não, eu digo, hoje a parte de logística vai toda, né? Mas na época o São Raimundo pagava tudo, né?
Só que também tem esse outro lado, a valorização profissional. Os jogadores, os salários, eles foram para outro patamar. Da último campeonato que a gente disputou em 2019, eu estava ajudando na reta final do campeonato, e eu lembro, por exemplo, de 2019 para agora, a média salarial, né, dos profissionais, ela quase dobrou. Ou seja, e o ingresso, será que vai, como é que vai ser esse ingresso? Ainda está talvez com valor lá de trás e o custo de vida mesmo, né? Pra você ter uma ideia, eu vou dar um dado aqui que é importante que todos saibam, porque às vezes as pessoas olham, vê um estádio cheio, pô, pessoal, uma renda de 150 mil, parece que entrou 150 mil no clube, e não foi, né? No nosso planejamento desse ano, só para você ter uma ideia, a gente deve gastar em torno de R$ 1.200 por dia com alimentação. R$ 1.200 por dia com alimentação. Só com alimentação? Só com alimentação. Café, almoço, jantar... São quantos jogadores? Em média, o elenco trabalha de 25 a 30, né, jogadores. É o que trabalha o elenco, né? Normalmente é nessa média. Você tem que ter 2 times, 2 para cada posição. Aí goleiro tem mais um pouco. E normalmente zagueiro a gente sempre tem mais um pouco. O jogador que marca, essa é uma tática, né? Volante, zagueiro, você sempre põe mais do que o dobro da posição. Porque se lesiona mais, ou então pode ser expulso. Então, ou você tem um jogador que joga em 2 posições, né? Que é o que a gente busca muitas vezes. Se não, por exemplo, numa formação de elenco, os zagueiros, em média, a gente no mínimo pega 5 zagueiros, né? 2 para titulares, 2 são os reservas imediatos e sempre mais um ali né? E assim vai. Então acaba tendo 25 a 30. Tá. Onde é que o senhor Raimundo vai buscar esses jogadores? Eu digo que 70% deles são daqui do norte, né? Já conhece o campeonato, né? Infelizmente a gente não tem assim, condição ainda, né? De ter uma base de jogadores profissionais daqui de Santarém ou daqui próximo, né? A gente ainda não tem, mas normalmente o Campeonato Paraense ele é diferente. Já teve casos de você ir buscar às vezes um jogador que está acostumado a jogar o Campeonato Carioca, um outro campeonato que é mais técnico, e ele tem dificuldade aqui. E o Campeonato Paraense é jogado na chuva, no período, então, por exemplo, jogador gaúcho, tem jogador do Nordeste, que tem uma condição física diferente. São jogadores que a gente... Sol. Entendeu? Aguenta, o gaúcho, frio. E o gaúcho joga também no campo mais pesado. Então tem algumas coisas que a gente aprende, mas a gente busca, a maioria das vezes, jogadores que conhecem o campeonato. Porque é curto, né? É um tiro curto. Então você tem que ter... Não tem muita experiência, né? Você vê que o próprio Remy Paysandu, às vezes, tem dificuldade. Traz um jogador que aparentemente, né, o cara é um destaque em algum lugar, técnico, e acaba não conseguindo render. Às vezes um time aqui, nossa, no caso, já aconteceu muito isso. São Raimundo, de a gente ganhar do Remo aqui, de enfrentar de frente, porque os jogadores aqui têm mais conhecimento do jogo ali, né? A dificuldade é grande, às vezes não é só técnica, né? Os gramados não são bons, né? Hoje o jogador está acostumado com um campo bem... Ainda reclamam, né, de alguns tapetes, agora imagina jogar na chuva aqui no Pará. Sim. Né? Bom, estou conversando aqui com o Sandro Lopes, daqui a pouco a gente vai falar sobre o estádio do Panteirão, tá? E vamos falar também dos outros, talvez até mal. Remy Paysandu, um que está descendo, outro que vai subir. Daqui a pouco a gente vai fazer algumas reflexões sobre o Campeonato Paraense, sobre os clubes do Pará que hoje disputam a Série B do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco, depois do intervalo comercial. O Armazém da Construção declarou guerra contra os preços altos, com a promoção Explosão de Preços Baixos. E o impossível agora ao seu alcance. Tinta semibrilho 18 litros Eucatex Premium, apenas R$ 399. Argamassa C1 de 15 quilos, somente R$ 8,85 pacote. Papel de parede 5 metros quadrados, somente R$ 107,50 o rolo. Explosão de preços baixos do Armazém da Construção. Porque o momento de concluir sua obra é agora. Armazém da Construção. Vem que tem! A Gazin está preparada. Estoque monstruoso para fazer a maior pré-Black Friday do Brasil.
São milhares de ofertas em até 12 vezes, sem entrada no carnê. Smart TV Samsung Cristal 4K 75 polegadas, 12 de 542,90. JBL Part Box Stage 320, 12 de 339,90. Samsung Galaxy A26, 12 de 169,90. Roupeiro Panam Blumenau, 15 de 214,90. Corre pra Gazin, a maior pré-Black Friday é aqui. Mês da Black Friday Tapajós de prêmios. Acelere o novo Renault Kwid Zen com o Tapajós. Dia 16, o novo Renault Kwid Zen. Esse carro espetacular pode ser seu no quinto prêmio. É isso mesmo. Edição inédita com 5 prêmios principais. E agora ficou mais fácil ganhar marcando só 15 dezenas. Ainda tem Pix de 3 mil no primeiro, Pix de 3 mil no segundo, Pix de 3 mil no terceiro, Pix de 3 mil no quarto. E 20 prêmios de R$500 nos giros. No prêmio principal tem o novo Renault Kwid Zen. Tapajós de prêmios. 1 por 10 ou 3 por 20. O tempo tá passando e o Esquenta Black Essencial já começou. Impressora Epson L3250, modelo multifuncional por apenas R$1.049 à vista. Celular Moto G05 ou Galaxy A06 por R$579,90. Central de ar inverter Tech Frio de 12.000 BTUs saindo por R$1.799. É o esquenta da maior Black do Brasil, com descontos imperdíveis e ofertas exclusivas. Corre que o tempo tá passando. Bom, estamos de volta no programa Então Tá, conversando com gente que faz. Agora, para bater um papo para a gente passar a régua, papo com o Sandro Lopes, vice-presidente do São Raimundo, uma figura bastante conhecida no futebol santareno e também no futebol do estado do Pará. Sandro, e o estádio, Panterão, afinal de contas, sai ou não sai? Eu fiquei sabendo que vai sair. E saindo vai, pelo menos, trazer os jogos para Santarém, o que dá uma condição melhor para os clubes daqui, né? Porque durante alguns anos aqui os clubes tendo que ir para Belém, se deslocar para jogar, para sediar os seus jogos, diminuir um pouco da competitividade dos clubes locais no Campeonato Paraense. Mano, a gente está com obra já, né? O presidente Júnior Tapajós, que está assim, à frente dessa empreitada, né? A gente meio que dividiu as tarefas, ele está cuidando realmente para dar condições para o Panterão receber os jogos, e a gente está cuidando junto com o Lenilson, que é o diretor de futebol, da questão da montagem do elenco, essas coisas aí. Então, já está em obra, né? Existe a garantia de um recurso da CBF, né? Já garantido, para fazer os ajustes, né? Mínimos que sejam necessários. Não é uma reforma geral do Panterão, é colocar o Panterão em condições de receber jogos. Então, já existia lá há 2 anos atrás, 2023, o presidente Júnior Tapajós já tinha conseguido fazer umas alterações lá com relação à segurança. Porque hoje o pessoal tem que entender que não é só o gramado, a arquibancada. Hoje tem as questões do estatuto do torcedor, questão de segurança. Então tem algumas coisinhas ali que, né, às vezes as pessoas olham, tem um estádio tal lá em Belém que não tem condição nenhuma e aparece mais. Eles conseguem cumprir os requisitos mínimos ali, né, de bombeiro, essas coisas aí. Então o Panterão está em obra. Começaram ontem a retirada do gramado antigo, né? E vai fazer a drenagem e em seguida plantar a grama. Em 45 dias é o prazo para ela estar pronta. Ela já vem já vem as placas, né, de grama. E outra equipe está trabalhando já na parte de obra estrutural, né? De banheiros, as cabines de imprensa já estão reformadas, enfim, aquelas outras adequações. O que tem garantido agora é esse dia da CBF, né? E é possível que com essa reforma a gente consiga atingir uma capacidade de 1.000 torcedores. Mas o presidente está correndo atrás, o presidente Júnior Tapajós, inclusive está fora da cidade, né? Para ver essa situação, para ver se consegue, junto ao governo do estado, com os deputados aqui, até com a prefeitura, mais algum recurso, menor que seja, para a gente conseguir levar, por exemplo, para pelo menos 1.500 a 2.000 pessoas, né, no estádio. Mas a grande luta é jogar aqui. Isso o presidente Ricardo Guto deu a palavra dele para São Raimundo, para São Francisco, para a Amazônia. E como o Panterão era o local, né, já, vamos colocar assim, meio caminho andado, né, você não vai construir um outro estádio. Eu sempre defendi, quando começou o primeiro momento da reforma do Barbalhão, ainda, acho que no governo anterior, eu na época comentei com o vice-governador, disse, olha, por que não investe
dava na época 5% ou 3% do valor da obra do Barbalhão, no Panteirão, transforma ele no estádio municipal, já com uma condição para 3 mil pessoas, né? Enquanto, né, o Barbalhão não fica pronto. Porque vai precisar depois. Não vai ser barato jogar no Barbalhão depois. Você abrir os portões lá, então os jogos do amador, as categorias de base, as finais, o Panteirão pode ser esse local. Mas o principal é ter os jogos aqui com a torcida mais perto, como você falou. A gente, além da competitividade, a gente vai perdendo identidade. A gente percebeu que os garotos não estavam torcendo mais, não estão com a camisa do São Raimundo, do São Francisco, já estão com o pessoal do futsal, com o Barcelona, com a Pulga. A identidade, né? Que é um belo projeto, mas a referência, né? Se você analisar, quem foram os últimos ídolos aqui? Labilar, Michel. Que já parou. Entendeu? Michel, então, que não é daqui. Então, assim, eu acho que. Mas não é só aqui esse problema. Né? A gente às vezes critica, não tem aqui. Se você for analisar hoje, eu posso estar errado aqui. Mas eu acho que não tem nenhum jogador de Belém titular no time do Remo do Paysandu. Nenhum. Eu assim, posso estar errado, mas se eu errar é por pouco. Não tem nenhum jogador. O último jogador que despontou, vamos dizer assim, aqui no Pará foi o Pikachu, né, pelo Paysandu. O Rony, que nem foi muito conhecido no Remo assim, mas que foi uma passagem muito rápida, entendeu? Né? Mas o Pikachu, se você olhar, quem é o jogador do Pará? O Pikachu foi o último. E já tem uns 7, 8 anos que ele, né? Então eu acho que tem que dar uma repensada nessa situação, mas aí, como eu falei, passa tudo pelo financeiro. Hoje, um ex-jogador, um empresário em São Paulo, ele tem uma estrutura no interior de São Paulo lá que Mirassol que o diga. E outros independentes lá. Tem aquele Oscar, que foi zagueiro da seleção. RB. Enfim, aí você tem, quer dizer, lá está o mercado, as pessoas às vezes perguntam pra gente, cadê a cidade de 300 mil habitantes? Cadê os patrocinadores? A gente vai olhar. A gente tem aqui em Santarém, a maioria são distribuidores. Mas a origem das empresas são empresas nacionais, né? O regionais. Então, o investimento, né? O marketing, a gente tem aqui, e eu posso colocar aqui, né? Um grande apoiador, que é o Avante aqui de Santarém. Isso eu acho muito bacana, eles estão há alguns anos com a gente e vão continuar, né? Mas é muito difícil, né? É uma situação complicada, porque as empresas são nacionais, né? Sim. A Coca-Cola, a Ambev... Difícil você manter contato com a base, né? Entendeu? Difícil. E aí, se você não tiver aqui em evidência, não tiver sendo notícia, também, né? Não Verdade. Atenção, né? Verdade. Só para a gente não passar despercebido, até porque a gente prometeu atacar um pouquinho os outros, falar mal bem ou mal dos outros. Paysandu e Remo, o que é que tu acha que vai acontecer com cada um deles? Não, o Paysandu já caiu, né? O Paysandu, eu tenho amigos lá, até o clube que a gente tem uma afinidade. Eu, particularmente, tenho 2 ex-presidentes lá que eu me dou muito bem. O Paysandu, ele cometeu um erro de planejamento lá atrás, só que ele tinha uma dificuldade de orçamento. Muita gente não sabe. O Paysandu tem, no Conselho Deliberativo, estipula o valor ali do orçamento do ano, né? E eles cometeram um erro. E também, assim, quando é para cair, cara, a gente fala isso no futebol, é impressionante. As coisas vão dando errado, né? E o Remo, ele foi melhor um pouco, mas assim, ele está indo bem para subir. Mas se a gente for analisar friamente também, o Remo errou agora há pouco, só que ele teve uma gordura maior para queimar, vamos dizer Sandro, eu sou remista. Eu te confesso que a crise do futebol paraense, ela é tão forte, ela é tão grande, que eu perdi o entusiasmo já tem alguns anos. Eu era remista doente. Quando era moleque, eu não perdia nada e tal. Eu fui perdendo isso ao longo dos anos. E a gente volta a... Quando tem um clube que faz uma campanha boa, como o Remo agora, e no caso, eu sendo remista, eu não via jogo do Remo há muitos anos. Eu fui ver o último agora. Meu amigo, eu fiquei muito preocupado. O Remo não me convenceu, cara. Vou te falar uma coisa. Aquela defesa do Remo, meu Deus do céu, como é que pode? Como é que o Remo corre o risco até de ser campeão da Série B? Mas com aquela defesa, não vi. Também achei o gol da Chapecoense, cara, eu achei ali com um tremendo azar.
sabe? Mas a Chapecoense antes teve uma chance. Mas assim, vamos falar aqui, eu concordo contigo, só que às vezes tem isso. Tem a energia. E, por exemplo, o Remo foi estratégico essa última. Né? Esse treinador que chegou, ele, na primeira entrevista dele, eu também gosto de acompanhar, né, futebol, ele disse: eu não estou preocupado em jogar bonito, não sei o que, a gente tem que ganhar esses jogos aqui. Por exemplo, eles levaram os jogos pro Baenão, porque viram que lá era uma possibilidade. Cara, aquilo ali foi uma atacada acertada. Eles perderam dinheiro. Mas não tem muito, é bomboneira, pô. Sim, é uma bomboneira. O presidente da Chapecoense saiu falando besteira lá que isso é uma torcida hostil. Mas era esse clima mesmo que eles queriam colocar. Meu irmão, isso aqui é Libertadores para nós. Entendeu? Então, assim, mas eu vejo assim, falando friamente, até vou colocar, como você falou, que pode falar bem ou mal, mas é claro que todo mundo quer subir, mas não fiquem tão assim empolgados, porque assim, vamos fazer um parâmetro aqui, o Sport Recife, mais estrutura financeira e tal, o Remo subindo agora, com o que ele tem, assim, que é nada de estrutura, né, de futebol, vamos colocar assim, corre um risco grande. E tem uma diferença, mano. Esse ano, agora 2026, o brasileiro vai começar em janeiro. É a primeira vez que vai acontecer isso. Antigamente era em abril, maio, né? Vai começar em janeiro. Imagina o risco que o Remo vai correr, só claro, tem que brigar para subir. De cometer também o erro, se endividar de uma forma, porque uma coisa, o que acontece? O Mirassol, como você falou, tem 3 mil torcedores da média dele lá no estádio. O Remo no brasileiro, a torcida vai querer que ganhe, que vai cobrar e que tem que vir um jogador tal. Olha o que está acontecendo com o Corinthians. Verdade. Quebrado assim, né? Verdade. Mas a torcida não, eu quero quebrado, que assumindo o compromisso de hospedagem com um jogador com o Memphis num caso de R$250 mil por mês. É um absurdo isso. Então assim, mas eu acho que o futebol é bom. É ruim o Paysandu ter caído, porque a minha tese é assim, Remo e Paysandu, eles são hoje clubes de Série B, eu acho, assim, com a estrutura que tem e tal. Série C, poderia estar brigando o São Raimundo, o Águia, a Tuna, podiam estar ali na BC. E a Série D, mais 3 vagas. Imagina você tinha 5, 6 times do Pará, né, disputando o Campeonato Brasileiro do calendário. Minha visão é essa. Mas se o Remo subir, vai forçar o Paysandu, né, a ter que ir. Mas também, assim, vamos torcer que suba. E eu acho que vai subir. Eu também acho que vai subir, mas assim, se manter lá vai ser muito complicado. A gente está vendo, o futebol ficou muito caro. Muito caro. O esporte aí, os clubes, né, que estão na rabeira aí, pô, todo mundo tendo dificuldade. O Fortaleza, que era um exemplo, agora está na Libertadores, tá para cair. Vai cair. O Vasco, que é sempre ali, né, batendo. O Vasco conseguiu se superar, né? Essa que é a verdade. Essa é a verdade. Sandro, te agradeço demais pela tua participação. Sandro Lopes é vice-presidente do São Raimundo Esporte Clube. Muito obrigado, Sandro, pela tua participação. Pessoal, na semana que vem tem muito mais. Até lá, se Deus quiser.